Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. Hoje eu vou fazer de forma diferente aqui, caminhando pela marina com vocês. Então nós vamos responder algumas dúvidas que não foram respondidas através da caixa de perguntas do Instagram. Então roda a vinheta aí, editor. Bom galera, tem algumas perguntas aqui que ficaram para responder, então eu vou passar aqui por ordem, vai aparecer na telinha de vocês. Gilson Vilela Júnior perguntou: quais as características mais importantes na hora de você comprar um usado? Bom Gilson, e para quem tem dúvida, nós temos um vídeo aqui no YouTube onde ensina a maioria, são 6 passos na verdade, para você poder verificar o seu usado, né, o seu jet usado, de uma forma assim que aproxime, obviamente que não é perfeito, né, para a gente ter, que é o que todo mundo pergunta, existe a pré-compra perfeita? Galera, vocês podem aproximar, tá? Tudo está envolvido no dono anterior aí, como é que foi cuidado desse jet, procede o mesmo com carro também, com qualquer veículo que tenha motor, então tem esses passos lá, tá? Mas as características mais importantes, vamos lá, de um daqueles 6 passos é você detectar óleo, né, e filtro de óleo se foram trocados devidamente, e as revisões principalmente, e dá uma olhada como é que está o estado de corrosão e a parte de fibra. O restante vocês podem ver lá no vídeo do YouTube, na verdade aqui no vídeo do YouTube, né galera? Bom, o Pierre 8909 perguntou: João, minha esposa não confia andar comigo, já tentei de tudo, o que eu faço? Como passar segurança? A primeira coisa que você, assim, é o que eu digo no treinamento avançado, no nosso Advanced Training, melhor dizendo, o nosso melhor termômetro, galera, é o passageiro, tá? No caso, o amigo, a esposa, enfim. É muito fácil de detectar o antes e o depois do treinamento, principalmente as esposas e amigos. Enfim, todo mundo fala, nossa, foi uma pilotagem antes e depois. Eles falaram que mudou a confiança, né? Tudo está envolvido na confiança. Então assim, depende do quanto que você tem habilidade. Talvez você tenha que conquistar um pouco mais de habilidade na sua pilotagem. Você pode contar com o nosso treinamento ou não. Caso você não quiser, tem muito vídeo aqui no YouTube que pode ajudar você. As dicas, o vídeo de dicas de pilotagem e os vídeos também que mostram um pouco dos Advanced Training que tem. Você pode conquistar um pouco mais de habilidade para que o passageiro em geral, né, esposa, amigo, enfim, tenha confiança para poder se sentir melhor e mais confortável, né? Não sei se você navega no mar ou não, mas se for no mar pode ser o pior ainda. Marcos Piotto perguntou: João, em sua opinião, qual o jet mais versátil que une desempenho, autonomia e conforto? Olha, em termos de autonomia, nós estamos falando de motores aspirados, certo? Então são os que promovem mais autonomia e conforto, porque o Supercharger ele tem aquela pancada do torque, né galera? Então quando você acelera, principalmente aí no Sea-Doo com o botão Sport ligado, ou no Yamaha, que a maioria de 99% já é direto, você acelerou, ele já vai de uma vez, cara, você vai ter autonomia e conforto para os motores aspirados. Em termos de desempenho, você pega um motor aspirado mais forte que tiver. No caso da Sea-Doo é o 170, né? Os motores 170, não modelos, os modelos que tem motores 170. E no caso da Yamaha, os modelos que tem 1812 cilindradas, que geram em torno de 170 cavalos também, porém eles falam em cilindradas, tá? Não, de novo, não é o modelo, né? Porque também tem 2 modelos que nem a Sea-Doo, o casco menor e o maior, com esse motor aspirado. Mas o motor aspirado de maior potência vai atender tudo isso daí, que no caso, Marcos, seria um abaixo do seu, né?
ou o seu também, que é uma novidade, que é o GTX 230, também ele trouxe esse intermédio, né, entre o GTX 170 e o GTX 300. Tem o Jet Test aí, que vocês podem ver ele completo para poder entender melhor como se comporta um GTX 230 andando em todos os ritmos, hein, galera? Bom, Thiago Zamp perguntou: quando é o próximo passeio? O próximo passeio, cara, se você estiver falando do evento beneficente, a gente está esperando com que acabe, né, essa loucura. E putz, a gente está vivendo aí ultimamente uns tempos meio diferentes, né? Foi um ano passado um ano atípico, esse ano também será. E se Deus quiser vai melhorar, para a gente poder fazer esse evento beneficente novamente para vocês, pessoal. O GTZ com 2 Z's perguntou: com as fábricas voltando ao seu normal, existe a chance dos preços dos jets usados voltarem ao normal? Olha, é o seguinte, se a gente tirar por qualquer fábrica que não seja somente de jet ski, mas que fabricam outros produtos, parar 3, 4, 5 meses ou às vezes até mais, isso gera muita, como é que eu falo, esse buraco, né, que cria, demora muito a voltar, né? Porque você imagina que tem uma fábrica aí que tem 200 funcionários, teve que parar. Os 200 não vão suprir o dobro de trabalho do que era antes, então consequentemente vai ter uma falta no mercado. E a demanda da área náutica, do jet ski, que é o que a gente mais fala, aumentou ao invés de ficar a mesma. E o que aconteceu? A produção diminuiu e está tentando estabilizar, né? Mas existe um trabalho, mão de obra em dobro para poder retornar ao que era normal antes da pandemia. Então eu acho, galera, sinceramente, que esse ano ainda, pelo menos o primeiro semestre desse ano de 2021, não teremos uma baixa, tá? É uma opinião, vejam bem, do futuro, ninguém sabe de nada na verdade, mas a gente tem algumas ideias, né, pelo que acontece nos anos anteriores, apesar de ser um ano super atípico, que é muita novidade no mercado, né? Mas a gente sabe aí de oferta, escassez, demanda, que isso daí normalmente como que age. É um papo mais financeiro, tá? Eu quero deixar bem claro que o meu know-how aqui é em outra coisa, minha expertise é em outra, não nisso. Mas eu posso dar esse palpite, pelo menos achando que nesse primeiro semestre de 2020, acho que não, tá? E consequentemente o preço dos usados também oscilam por esse motivo. O Renato São Paulo 75 perguntou: quero fazer uma aula de jet com você, como funciona? Bom, pessoal, eu resolvi responder essa pergunta aqui porque assim, muita gente acha que nós somos escola náutica. Veja bem, nós somos um complemento, tá? É que nem você pegar a sua habilitação, você vai tirar a sua habilitação de carro na autoescola e depois você quer pilotar ele na pista, ou você quer fazer um curso que você ganhe mais habilidades para que você tenha mais segurança. O treinamento ele atende tanto para quem quer mais habilidade, mais pilotagem, para quanto quem quer mais segurança. É o que eu falo para todo mundo. Quem pilota mais tem mais segurança. Se for o seu caso, Renato, que você já é habilitado, manda um direct ou uma mensagem, uma direct no Instagram ou uma mensagem aqui embaixo. Você pode também achar no nosso Instagram o número do WhatsApp e o nosso e-mail para que você entre em contato, porque eu preciso saber qual que é a sua região e aí a equipe vai te passar as datas que tem aí para os próximos treinamentos, beleza? Bom, a última pergunta, galera, Júlio César _ Molina perguntou: qual o jet mais indicado para os iniciantes? Eu resolvi responder essa pergunta aqui também, porque essa pergunta é muito frequente, pessoal. O jet para iniciante é um motor aspirado e eu pegaria, se eu tivesse começando, a menor plataforma que tem. Por quê? Para você desenvolver as habilidades, criar intimidade com a moto aquática que você está comprando, no caso, jet ski, melhor dizendo. E depois disso você vai subindo a escada conforme o degrau. Não tem nada contra com quem comprou o primeiro jet com 300 cavalos. Não. Mas entenda que você está comprando seu primeiro jet
Já o top de linha, imagina que você vai comprar um carro, você vai começar a pilotar um carro agora. Você já compra o carro com a maior potência que existe no mercado. Então é mais por isso que eu aconselho começar bem do início, subindo degrau por degrau da escada. Beleza, galera? Fico por aqui mais uma vez. Um beijo no coração e até a próxima.